Olá pessoal, eu me chamo Daisy, sou professora de Química, sou carioca, professora há 17 anos, sou branca, de cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos e uso óculos de armação vermelha. Eu vou apresentar para vocês uma proposta de sequência didática e ensino híbrido para abordagem dos conteúdos sobre condutividade, solubilidade e caráter ácido básico de algumas substâncias. As professoras Gisele Cantalice e Carla Hennes são minhas companheiras nesse trabalho. A química é uma ciência abstrata, mas que promove uma grande curiosidade nos estudantes sobre ela, pois apresenta a relação entre mundos muito diferentes: o mundo micro, o mundo teórico e o mundo matemático, o que exige um esforço para a identificação, compreensão e aplicação de certos conceitos. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar uma sequência didática para auxiliar a compreensão sobre a formação de íons, que estão associados à solubilidade, à condução de eletricidade e o caráter ácido básico, se pensarmos na teoria de Arrhenius. Dessa forma, esses conteúdos foram abordados em 3 aulas consecutivas, e eu vou falar um pouquinho de cada aula e os materiais que nós usamos, quais foram os recursos que nós usamos na realização de cada uma dessas aulas. A primeira aula nós intitulamos como Acende ou Não Acende, onde verificamos a condutividade elétrica de diferentes soluções aquosas, onde os solutos eram sal de cozinha, açúcar, vinagre e até um produto de limpeza à base de amônia. Os objetivos dessa primeira etapa, dessa primeira aula, eram observar experimentalmente se todos os materiais no estado sólido ou em solução aquosa conduzem eletricidade e classificar esses materiais de acordo com as características de ser ou não um bom condutor de eletricidade. Compartilho com vocês aqui, então, um quadro onde os alunos iam registrando as suas observações. Ao final desse material, tem 3 questões. Na aula a seguir, essas mesmas questões serão abordadas novamente dentro de uma nova estratégia. É importante lembrar que essas aulas foram realizadas em 2019, antes do contexto pandêmico que ainda vivemos. Na segunda aula, utilizou-se um simulador para explorar o mundo micro das soluções eletrolíticas, principalmente do sal de cozinha e do açúcar. Foi uma exploração usando um roteiro. O simulador utilizado foi o FET Colorado, que trazia informações sobre as soluções de sal e açúcar. A primeira tela mostra como o sal e o açúcar eles vão se dissolver na água e vão formar soluções. O próprio simulador ele já mostra o cálculo de concentração e essa primeira tela já traz a informação sobre condutividade. E temos também como um roteiro de exploração dessa primeira tela algumas perguntas. Na segunda tela já são explorados com maior direcionamento as soluções de sal e açúcar, e na terceira tela é mostrado o comportamento do sal e do açúcar após a solubilização desses 2 compostos. Na terceira aula, determinou-se, então, o caráter ácido básico de algumas substâncias e se testou novamente sua condutividade. Para essa etapa, foram utilizados algumas das substâncias usadas na primeira aula. E como indicador de pH, utilizou-se o extrato de repolho roxo. Ao final de cada aula e ao final principalmente da terceira aula, os estudantes produziram resumos e outros materiais de estudos de forma coletiva a partir das discussões realizadas. É importante lembrar que muitas vezes há a necessidade de uma 4ª aula para que essas discussões sirvam de sistematização de todo o conteúdo que foi discutido durante os 3 encontros, durante as 3 aulas. Assim, foi possível observar e discutir como a formação de íons está envolvida em diferentes situações, através do uso de diferentes estratégias metodológicas, buscando promover a produção coletiva dos estudantes. Muito obrigada e até a próxima!